Fala, nação, bora lá para mais um corte top do Mengão. Vamos ver o que os comentaristas vão falar sobre essa final entre Flamengo e Atlético Paranaense. Tá chegando a hora, saiu a escalação do Flamengo. Crédito de vídeo a ESPN, Grupo Disney, link na descrição, comentário fixado. Se inscreva no canal, acione o sino, deixa o seu like. Jean, fique aqui conosco durante todo o programa, os temas relacionados à final sem dúvida e também os outros. Aliás, a hashtag só até aqui, mensagem sobre o Vasco, gente. A gente já vai falar sobre o Vasco, a gente já vai falar sobre São Paulo, Atlético Mineiro, Fortaleza, disputa de Libertadores, tem muita coisa, tem Palmeiras, muito próximo de mais um título nacional, mas claro, a gente começa com Atlético Paranaense e Flamengo, prováveis escalações, vamos debatê-las. Vamos lá, turma, prováveis escalações, o Flamengo é aquela provável com praticamente sem margem de erro, né? Porque é assim nos últimos meses. Dorival Júnior, Santos, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira, Felipe Luiz, Thiago Maia, Everton Ribeiro, João Gomes, Arrascaeta, Gabigol e Pedro. Bora pro Atlético. Aí, eu acho que temos algumas coisas pra gente debater, porque quando o Filipão pôs o Atlético contra o Palmeiras como escalação, automaticamente a narrativa era: quem não jogou vai começar. Mas conhecemos o Filipão matreiro. Tem armadilha? Não tem? Vamos lá. Luiz Biscolari, o técnico, Bento, Pedro Henrique, Thiago Heleno, Matheus Felipe, parênteses para o Canobi. Obviamente, se o Canobi jogar, não vai ser aí, mas é uma configuração diferente. Kelvin, Hugo Moura ou Coelho, Abner, Fernandinho, Eric ou Alex Santana, Vitor Roque ou Pablo e Terans. Começando esse debate com a história de um eventual favoritismo ao Flamengo. Eu acho que nos últimos meses, vou começar com Praz, turma, fiquem absolutamente à vontade para entrar nessa. Me parece meio quase óbvio. O Flamengo vai jogar, ele é favorito, a não ser contra um Palmeiras ou eventualmente contra o Galo, embora esse Galo não é o Galo que a gente imaginava. Eu fui muito... O Zé estava aqui, eu defendi muito atrás, bati uma boca tremenda com Pedro, Ivo. Tá um cadeira aqui, na né? hora, exatamente. Na hora que eu vi o sorteio da Copa do Brasil, nas quartas, um favoritismo absurdo pro Flamengo, eu falava, gente, esse Atlético é muito sólido. Com o próprio Palmeiras, esse Atlético é muito sólido. Mas depois da classificação, a sequência do Atlético, seja porque o emocional se configurou para a final, houve uma queda. Esse favoritismo hoje é maior do Flamengo, ou nesse jogo único, falar de favoritismo é quase cair num discurso vazio, Praz? Eu daria uma vantagem para o Flamengo. Favoritismo, às vezes, as pessoas interpretam como... Já ganhou. É uma vantagem para o Flamengo. E não tão grande justamente por causa de ser um jogo único. Né? E eu acho que é um jogo muito difícil. O Filipão já teve outros enfrentamentos contra o Flamengo, testou várias alternativas em outras situações. Eu acho que ele vem com um time, já falei isso no programa ontem, com um time mais reforçado no meio campo, de repente com Eric, Hugo Moura, para liberar um pouquinho mais o Fernandinho, né? Não dar uma função tão que ele seja importante na fase defensiva e tentar tirar um pouco a bola do Flamengo, né? Porque é natural que o Flamengo provavelmente vai ter mais posse de bola, mas tentar tirar um pouquinho o Flamengo da zona de conforto. Não tem histórico desse Flamengo com o Dorival. Em jogos, o Flamengo tem a menos posse de bola que o adversário. Pouquíssimas são as amostragens. Teve um jogo, um dos Fla-Flus, o Flamengo teve menos posse de bola. Acho que o jogo com São Paulo com São Paulo lá, acho. Aquele jogo contra o São Paulo, cabe nos dedos de uma das mãos. O 3-1. Isso. Então, cabe nos dedos de uma das mãos, no máximo de jogos do Flamengo com o Dorival, com menos posse de bola. Então, a natureza do jogo é essa, isso não vai mudar. E o Filipão sabe disso e ele quer isso. O Filipão quer que o Flamengo tenha a bola, porque ele quer explorar exatamente essa velocidade nas transições, pegando uma linha defensiva do Flamengo mais lenta, né? Os enfrentamentos individuais do Davi Luiz e do Léo Pereira podem suscitar algum tipo de desconforto e exigir mais ainda do trabalho de recomposição do Thiago Maia, que, aliás, como primeiro volante, é absolutamente perfeito nessa dinâmica, nessa tarefa, nessa atribuição. Esses parênteses todos do time do Furacão, não sei, eles me dão uma ideia de um time mais conservador. Eu não consigo imaginar, por exemplo, Coelho e Canóbio juntos no jogo de amanhã. Um ou outro no máximo. Tô com Praz, acho que vai ser um meio campo mais pegado, mais forte, que tenha mais composição, mais ocupação de espaço, menos preocupado com as construções. Não vai fazer o 5-5-0 que fez na Copa do Brasil, não vai fazer. Com a bola 5-3-2, não. Mas linha de 5 pode ser repetido assim,
Porque você tira a profundidade do Flamengo, que é muito forte pelos lados, com o Everton Ribeiro, com o Arrascaeta, com a projeção do João Gomes. Não sei. É uma tônica de um jogo realmente com o Flamengo dominando. É bueno. Olha, temos duas amostragens que são os confrontos da Copa do Brasil. Né? O Rafa lembrou do 0-0, em que o Furacão teve mais sorte do que juízo, né? Porque Sim. se olha o placar, o resultado foi bom, né? Ele saiu com um empate, sem gols, mas o ataque do Flamengo criou muitas situações. O Flamengo trabalha muito por dentro. Alguns outros jogos, contra o Inter, por exemplo, Exato. o Inter travou o centro do jogo, o miolo do campo, e o Flamengo teve que jogar mais pelas beiradas e cruzou 40 bolas. Foi um erro. E o Inter ali teve mais chances de ganhar aquele jogo do que teve o Furacão depois. No jogo da volta em Curitiba, muita gente esperava um Atlético mais ofensivo, mais agressivo, que fosse para cima, pelo histórico, pelo mando de campo e tal. Não aconteceu. O Filipão respeita demais o Flamengo. Na coletiva depois ele falou: o pessoal tá triste com a nossa eliminação, mas... É o Flamengo. É o Flamengo. Foi a Flamengo. Na cabeça do Filipão, o Flamengo é um outro patamar mesmo, é um outro nível de time. Então eu acho que ele deve, como é um jogo só, ter uma tática, claro, um pouco mais conservadora. Eu sou a favor do Vitor Roque, por exemplo. Para mim é muito mais jogador, pode levar muito mais perigo do que o Pablo. Mas possivelmente ele vai manter isso e guardar o Vitor Roque como aquela arma secreta que todo mundo sabe que de segredo não tem nenhum. Secreta não tem nada. Não tem nada, né? 3 zagueiros ele usou no jogo do Maracanã para fazer defesa com 5. Eu não sei se ele vai fazer isso. Acho que o Zé, né? Foi ontem, estava falando da linha de 4, né? Com o Kelvin, com o Abner na esquerda. Tô pesquisando aqui para pegar o time que foi o time titular contra o Red Bull, né? Que ele colocou, que é o Bento no gol, Kelvin, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner, Eric, Alex Santana, Canóbio, Terans, Coelho e Pablo lá na frente. Tá muito agressivo para amanhã, Zé. Sim. Tá muito ofensivo esse time. Eu acho, antes de mais nada, dar um beijo na minha filha, que hoje está fazendo aniversário. Parabéns! 13 aninhos, popocas. E... Não posso perder, os meus também estão. Ah, é? 15 anos, Caio Helena, um beijão. Também não posso dar, a minha mãe, Dona Maria, também está fazendo hoje tá aniversário. Vocês estão falando sério? Vou pensar até 3 horas, vou com a minha conta. Ontem foi o meu, Meu hein? primo Ontem foi o Vitor, meu. um abraço. Não, e outra coisa que eu tenho que falar, porque tá vindo do meu coração. Rafa, como é bom dividir com você a mesa aqui. Obrigado, Tô muito Zé. feliz, muito Obrigado. feliz. Que legal, muito feliz que legal. mesmo. Obrigado pelo carinho. Você Você é um sabe amigo que querido. é um parceiro de longa data já da Força rádio. Rádio. Dá latinha. Muito legal mesmo. Eu acho que o Felipão vai colocar uma linha de 4, 3 jogadores no meio campo, Fernandinho, Eric, ou Hugo Moura, Fernandinho e Felipe e o Alex Santana, coloca o Canóbio, aí aquela coisa do Coelho ali, junto com o Pablo ali na frente. Por quê? Dentro dessa perspectiva que nós estamos falando aqui sobre preenchimento de espaços dentro do meio campo, você tem o Eric, você tem talvez o Hugo Moura e o Fernandinho, né? Não sei a definição aí se é o Hugo Moura centralizado e o Fernandinho junto com o Eric. O que o Atlético pode fazer quando recupera essa bola? Explorar a força desses 2 jogadores do meio campo, que são jogadores que chegam, como gosta de dizer o Praz, né, uma linguagem nova no futebol, box to box. Depois tua conta essa aí. Outra geração. Entendeu? Porque o Flamengo, teoricamente, tem 2 jogadores de marcação, que seria o Thiago e o João, mas só que eles não ficam um do lado do outro, né? O João fica um pouco mais do lado esquerdo, o Thiago mais centralizado e o Everton Ribeiro dá aquela mão por dentro, mas ele está sempre disposto ali, já predisposto a sair para o lado para poder fazer essa marcação, ajudar na marcação e também criada ali, né? O Everton, quando recebe essa bola, ele não recebe centralizado, ele recebe entre a lateral e o meio campo, ele fica parado ali do lado esquerdo. Se você analisar todos os jogos que ele recebe essa bola entre as linhas, ele fica praticamente parado ali, seja do Felipe Luiz, seja do Thiago Maia, ali um posicionamento que ele se encontra confortável. Quando o Atlético tira esse espaço e coloca 2 jogadores de força para fazer com que o Flamengo tenha que correr atrás desses atletas quando eles recuperam a bola, o Flamengo começa a ter uma certa dificuldade, porque o Gabigol não volta para marcar. O Pedro dá uma mão, né? E o Arrascaeta também volta, aquela sombra, né? Que a gente fala sombra no primeiro volante ali e tal. Mas esses caras, você precisa tê-los, os caras frescos, né? Os caras inteiros para quando pegar essa bola, eles terem a lucidez para poder jogar. Então, teoricamente, o Flamengo defende com 2 jogadores apenas, que é o Thiago e o João. Então, se o Atlético conseguir preencher esse espaço e criar superioridade numérica, vai acontecer o que aconteceu com o São Paulo, né, que o São Paulo encheu o meio-campo ali e recuperava essa bola e conseguia sair em velocidade. É isso aí, nação. Chegou a hora, hein? Amanhã, Flamengo e Atlético Paranaense pela final da Libertadores.
Deixa aqui embaixo o seu palpite, se inscreva no canal, acione o sino, deixa o seu like. Terá transmissão exclusiva aqui amanhã no canal, então fica ligado.